Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. A gente continua conversando sobre o luto, que é uma reação emocional natural relacionada aí ao desencarne de um ente querido, né? Prolongamento dessa condição e a intensidade com que é sentida é que deve trazer aí a nossa atenção. E hoje no Vida Saudável a gente vai conversar com a psicóloga Natália Aguilar. Ela é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em psicologia clínica e da saúde pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, com especialização também em perdas e lutos. Natália, obrigada por estar com a gente. Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Viver é Melhor. Boa tarde, Lícia. Muito obrigada, eu que agradeço aí o espaço e a oportunidade. Natália, o que caracteriza o momento do luto? Ele costuma ser encarado, como ele costuma ser encarado e vivenciado na nossa sociedade? Bom, antes de falar do luto, acho que é importante a gente dizer que nós vivemos numa sociedade ocidental onde falar de morte é um grande tabu, né? O que muitas vezes dificulta, né, o processo de elaboração do luto das pessoas que perdem seus entes queridos. Porque o luto, ele nada mais é do que uma reação natural, esperada, um processo de adaptação na vida, né, diante de uma perda, diante de uma ruptura, de uma quebra de vínculo. Então a gente entende que, assim, se tem relação, a partir do momento que se perde essa relação, que há uma ruptura desse vínculo, essa pessoa ela vai vivenciar um processo de luto. Certo. Agora, Natália, quais são os principais sintomas do luto? Como perceber que aquela pessoa está passando por esse momento? Tá. Nós entendemos que, assim, o luto, ele tem algumas reações, tá? Nós vamos falar assim, que as principais reações, elas são emocionais, comportamentais, cognitivas, espirituais e sociais. Então, a gente fala de reações do luto nessas 5. As reações emocionais é aquele momento em que o enlutado ele vai ficar mais triste, ele vai ficar rememorando a pessoa que faleceu, muitas vezes ele vai ficar questionando os próprios acontecimentos, ele vai ficar naquele processo de ruminação, né? Vivenciando mesmo a perda, né? Quando a gente fala em processos comportamentais, a gente pode dizer que essa pessoa ela pode começar a ter comportamentos que antes da perda ela não tinha, né? Como reação ao luto. Então, às vezes a pessoa ela tem um comportamento de evitar passar por algum lugar, porque aquilo rememora ela uma lembrança, então ela procura se proteger de viver essas emoções que inicialmente vão ser emoções fortes, né? Ela pode, enfim, ter qualquer tipo de comportamento que antes ela não tinha e que ela começou a ter após o falecimento da pessoa. A questão do comportamento, a gente consegue visualizar muito nas crianças. Porque como as crianças elas não sabem nomear as emoções, elas começam a se comportar de formas diferentes. Então, às vezes, uma criança ela vai começar a ser um pouco mais agressiva na escola, ou ela vai querer, uma criança que é muito comunicativa, ela vai se isolar mais. Então, ela vai dando sinais por meio do comportamento de que ela está vivenciando aí esse processo, tá? Se a gente for falar na esfera cognitiva, a pessoa ela começa a ter, às vezes, lapsos de memória, não se lembrar das coisas, não conseguir se organizar, não ter tanta atenção. Se a gente falar da questão social, essa pessoa ou ela vai buscar se socializar demais para não entrar em contato com o luto dela,
ou ela vai buscar se isolar demais porque ela não quer falar com ninguém, ela não quer porque é muito difícil investir energia em relações, já que o luto é um processo que rouba muita energia da gente. E a gente tem a esfera espiritual também, que muitas vezes essa pessoa ela começa a questionar as suas próprias crenças, a sua própria fé, né? E que ela vai muitas vezes entrar em contradição com tudo aquilo que ela acreditava antes da perda. Então, o luto ele pode se manifestar de todas essas formas. Certo. Doutora Natália, ainda falando aqui sobre esse momento do luto, né? Se falava muito antigamente sobre as fases do luto, né? Você falou das áreas que o luto afeta. Como é que é essa questão das fases do luto ainda já são vistas hoje em dia? Ainda existe essa questão das fases ou isso a gente já não entende mais dessa forma hoje em dia? Olha, hoje em dia, quando a gente vai estudar luto, né, a gente tem teorias que são muito mais contemporâneas do que a teoria das 5 fases do luto. A teoria das 5 fases do luto, ela foi elaborada por uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. E a Elisabeth Kübler-Ross, ela foi uma médica paliativista. Então, em um dos trabalhos dela, ela começou a observar os doentes em estado terminal, os doentes em estados terminais, né? E ela começou a perceber que esses doentes, eles passavam por essas fases, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. São essas 5 fases que as pessoas mais conhecem, né? Falou de luto, as pessoas lembram dessas 5 fases. No entanto, o trabalho da Elisabeth Kübler-Ross foi desenvolvido para doentes terminais. E, no meu entender, com o decorrer do tempo, a partir do momento que ela publica esse trabalho, que é no livro Sobre a Morte e o Morrer, que é um livro que existe ainda, está aí publicado, e é um livro excelente mesmo, que fala sobre o trabalho dela com doentes terminais. Ela, ao meu entender, ela foi muito mal interpretada, porque difundiram esse estudo para um enfrentamento de um luto de uma pessoa que falece. Então, por exemplo, o meu pai faleceu, então eu vou passar necessariamente por essas 5 fases. E qual que é a grande questão disso, que hoje, né, num tempo mais contemporâneo, a gente vê que não é bem assim, né, essas 5 fases. Porque hoje a gente entende que o luto ele é um processo muito mais fluido do que essas 5 fases. E quando a gente acompanha um paciente que está enlutado, a gente percebe essa oscilação de emoções que não acontece necessariamente nessa ordem que a Elisabeth vai propor, né? Mas, de novo, não é que o modelo dela está errado, é que o modelo dela foi aplicado a doentes terminais, tá? E quando a gente vai pegar uma pessoa lá no consultório para atender, para tratar, para conversar, a gente percebe que, por exemplo, essa pessoa num dia ela está com muita raiva, no outro dia ela já está aceitando um pouco melhor a situação, e no outro dia ela volta para a raiva. Então, quando a gente fala nessa rigidez de 5 fases do luto, a gente pode dar a entender para essa pessoa que ela está vivenciando o luto dela do modo errado. E essa pessoa pode se sentir inadequada até na vivência do luto dela. Então, hoje a gente tem teorias mais contemporâneas, e uma delas se chama o modelo do processo dual, que vai falar que a pessoa enlutada, ela vai oscilar entre momentos de perda e momentos de restauração da vida. E que isso vai acontecer durante todo o processo de atravessamento dela do luto, né? Ora ela vai estar rememorando mais a pessoa que ela perdeu, vendo fotos, ruminando, chorando. Ora ela vai estar fazendo mais coisas para reconstruir a vida dela, entende? Então a gente entende hoje o luto como um processo muito mais fluido, não linear, que não seguem essas fases
fixas, rígidas, né, nessa ordem, porque se a gente coloca a coisa muito enrijecida para o paciente, eu acredito muito que a gente acaba não contribuindo para o processo de atravessamento dele do luto. Certo, Natália. Agora, então, já nos encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente como a gente pode saber que aquele momento está precisando de uma atenção maior, né? Que a gente precisa, ou que os familiares ali precisam dar esse apoio para que levar essa pessoa enlutada a um profissional, para que procurar um profissional que possa ajudar essa pessoa a passar por esse momento do luto. Uhum. Olha, eu sempre me pauto nas necessidades básicas, né? Nas questões básicas da vida, né? Então, essa pessoa, após um tempo aí de luto, né? Ela já conseguiu retomar as atividades dela, o trabalho, ou não, ela está muito prostrada, ela está muito depressiva. A gente sabe que não existe tempo certo, né, para a vivência do luto, mas a gente vai se restaurando aos poucos, né? A gente acaba indo nesse movimento natural de retomar o trabalho, de retomar as coisas que a gente acha que é essencial para a nossa vida, né? Cuidar dos nossos afazeres. Então, eu acho que, assim, nos primeiros dias de um luto, são dias, de fato, que são muito difíceis, né? São períodos em que esse enlutado, ele vai precisar fazer todo o processo de reconstrução da vida, agora sem a pessoa que faleceu, né? Então, a gente entende que esses primeiros dias, às vezes os primeiros meses, é um período de luto muito agudo que essa pessoa vivencia. Então, a gente fala assim, né, ajuda, suporte durante o luto, né, sempre é necessário, tá? Agora, procurar uma ajuda profissional, eu acho que vai muito assim, né, eu tô conseguindo comer, eu tô conseguindo dormir principalmente, né, porque às vezes a situação ela chega num ponto que a pessoa ela já não consegue mais dormir, e daí dormir é algo que revitaliza a gente. Se a gente não consegue descansar para revitalizar, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer as outras coisas. Então, começar a perceber, né, se essas ações básicas elas estão sendo afetadas, né, se essas necessidades básicas estão sendo afetadas, e se tiverem, talvez seja o momento de procurar uma ajuda profissional. Tá certo, Natália. Muito obrigada por participar com a gente aqui no Viver é Melhor. Convidada a voltar em outras oportunidades. Obrigada, viu? Foi uma grande felicidade recebê-la aqui. Obrigada, Alissa. Eu que agradeço. Um abraço para todos aí. Um abraço, nós conversamos com a Natália Aguilar, psicóloga formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em psicologia clínica e da saúde pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, com especialização também em perdas e lutos.